Fala pessoal, eu me chamo Joalisson da Silva, eu sou estudante de produção publicitária da Uniesp. Esse é um projeto de realização da disciplina Tópicos Avançados em Publicidade. Olá pessoal, eu sou Felipe Gadelha, sou estudante de produção publicitária da Uniesp. Estamos aqui hoje com vocês para fazer esse trabalho, de tópicos avançados em publicidade, e recebemos aí um convidado muito especial, no qual o Joalisson agora vai fazer a introdução e a apresentação dele. Isso mesmo, Felipe, mas antes eu gostaria de levantar algumas reflexões aqui. Você já se sentiu inútil mesmo tendo um dia produtivo? Ou se sentiu cansado mesmo não ter feito nada durante o dia? Hoje iremos bater um papo bem legal sobre o livro Sociedade do Cansaço, de Bill Churran, que retrata bem temas contemporâneos, crítica ao capitalismo, doenças neurais e outros temas que refletem a nossa sociedade atual. Doutor e mestre em Ciências das Religiões pela UFPB, pesquisador e com um currículo muito vasto. Eu gostaria de convidar aqui o José Carlos de Abreu Amorim. Seja bem-vindo. Eu sou cientista das religiões, com licenciatura, mestrado e agora concluindo meu doutorado em Ciências das Religiões. Pesquiso temáticas voltadas para o imaginário social e assim também como temas, digamos, do esoterismo ocidental. Então, eu estudo sociedades secretas, rosacrucianismo, maçonaria, martinismo, e sigo uma linha de pesquisa, digamos, que envolve tanto imaginário como uma sociologia do esoterismo. Então, trabalhando mais as influências de algumas sociedades esotéricas, místicas, iniciáticas, no pensar e produzir humano, Então, minhas pesquisas quase sempre se orientam nessa linha. E tenho também trabalhos e pesquisas na área da simbólica, do simbolismo. O pessoal da universidade brinca, eu trabalho com análise simbólica, análise imagética, meu mestrado foi dedicado a isso. O pessoal até gosta de brincar na universidade, chamando o Roberto Lango da universidade. Às vezes eu recebo um símbolo, não é que é isso, uma consulta ou outra, que é algo que eu gosto bastante de analisar essa parte da imagem, do simbolismo, da imagética e da produção, digamos, não apenas escrita do humano. Perfeito, Carlos. Muito bom. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela presteza, de estar aqui conosco, pela disponibilidade, e também de elogiar o currículo, um currículo muito vasto, muito sólido. Isso aí corresponde realmente a quem você é. Eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente e saber que você realmente é detentor de grandes conhecimentos. Carlos, eu gostaria de saber qual é o ponto abordado na obra que, em sua visão, destaca melhor a problemática causada pela tecnologia na sociedade moderna. Qual é a problemática que o excesso de tecnologia traz para a nossa sociedade moderna, segundo a obra do Han? Eu, assim, lendo o livro, inclusive ele veio até, eu estou em viagem de trabalho, trouxe até ele comigo para revisitar alguns pontos, já tem um certo tempo que eu li esse livro. Eu acho que o ponto mais, ele vai dar várias colocações ao longo da obra, mas exatamente nós vivenciamos hoje uma lógica da multitarefa. Então, é muito comum, no café da manhã, a gente está tomando café da manhã, está visitando uma rede social, como o Instagram, Facebook, está respondendo mensagem do WhatsApp de algum grupo de amigos, está também vendo sua agenda. Então, nós condicionamos a tecnologia para praticamente presente em todos os momentos do seu dia a dia. Nós não temos mais aquele ócio criativo. Sempre estamos com um tablet, um computador ou um celular exercendo alguma outra tarefa. Nós não fazemos apenas, ou seja, eu vou parar agora, eu vou somente ler. Não, você está lendo, aí para, vez ou outra, e faz uma visita nas redes sociais. O processo de adoecimento da sociedade através do excesso de tecnologia. Perfeito. Muito bom. Muito bom, José Carlos. A gente trouxe, esse questionamento sobre a tecnologia que já traz também o consumismo, essa geração que quer. Isso. É quase eu sou porque eu tenho, Não é mais eu sou porque tu és, eu sou porque eu tenho. Então, qual a sua visão, assim, em relação ao consumismo que é abordado na obra, que o Bill Churran, ele aborda na obra, no livro A Sociedade do Cansaço? O consumismo que eu vejo, assim, um tema que ele não aborda,
Por exemplo, existe na tecnologia hoje um princípio da obsolescência programada. Você compra um notebook, ele sai perfeito, depois de um ano ele começa a dar problema. Precisamos cada vez mais de mais espaços, de mais megabytes e terabytes para armazenar coisas inúteis. Imagens que normalmente, como eu falei anteriormente, a gente, em vez de absorver na memória, guardar no palácio mental, se existe, a gente vai tirar uma foto e guarda aquilo dali como se fosse usar ela, mas nunca usa. Então, criou-se uma lógica de que o indivíduo ele é reconhecido na sociedade mediante suas posses. Então, é muito comum você comprar seu smartphone, ele está novo, funcional, mas você quer ter um novo. Você quer estar na moda. Você quer se apresentar com algo de última geração. Você quer ter sempre a ideia do que lhe vende que é melhor, que é um outro detalhe. Assim como nós somos bombardeados por uma estrutura de mesma tecnologia, nós somos bombardeados ao mesmo tempo por uma estrutura de marketing de consumismo. E não existe dentro do ambiente virtual, isso é muito Levy, não existe o processo de individualização. Você não está sozinho naquele seu processo. Observem que, por exemplo, você olha no Google hoje, um grande oráculo, né? O grande oráculo da modernidade. Você bota no Google, pesquisar um tênis X. A partir daquele momento, em todas as suas redes sociais, em todos os seus e-mails, tudo que você vai receber, serão lhe bombardeando com as imagens daqueles tênis, com aqueles preços. Porque aquilo que você faz naquele ambiente que você acharia que estaria seguro, pesquisando no recôndito do seu lar, você automaticamente cai no algoritmo e faz com que você seja bombardeado para você adquirir. E você acaba comprando aquilo. Porque falta algo. Então, na sociedade moderna, o sujeito é um sujeito fraturado, cindido. E o consumismo, o capitalismo mais hard, o consumismo de você ter mais, ter um, ter dois, ter três, ter quatro, ter cinco, faz com que você siga essa lógica de que o ter é essencial em relação ao ser. Quando a gente tem orientações, por exemplo, como Comênios, o grande pedagogo, Jean Amons Comênios, né, do século XVI ainda, ele é o responsável por lançar os Pirásios, que vai se tornar a Unesco. Tem uma obra dele fenomenal, não tem em português, chamado Labirinto da Mente e Paraíso do Coração. E ele vai exatamente defender isso. Ele já começa a perceber, lá no século XVI, que a sociedade começa a se instituir por uma lógica do ter. De você ter 5 camisas da mesma forma, de você ter um melhor smartphone, a melhor bicicleta, de você estar inserido daqueles processos tribais que é o próprio consumismo. E isso faz com que José, você torne-se um acumulador. Só te interrompendo, José, eu queria até fazer uma pergunta dentro da outra, né? Esse consumismo, você falando aí, eu refletindo aqui, esse consumismo, ele traz uma questão de validação também, né? Uma questão de aceitação social e uma questão também de hierarquia, né? De que eu sou porque eu sou isso porque eu tenho aquilo, né? Não é uma questão mais de entendimento nem de empatia, né? É uma questão de ter mesmo a posse, né, de algo, daquele objeto, enfim, daquele material, né? Uma coisa curiosa, dentro dos processos humanos, o processo associativo, né? Associativo. Existe uma lógica de tribos. Você tem os usuários de iPhone, os motociclistas, você tem os motociclistas BMW, os motociclistas de Harley Davidson. Você vai ter quase que uma categorização pelaquilo que você possui. E faz com que você adentre determinados ciclos. Então, é muito comum, por exemplo, dentro do adolescente. Peraí, painho, todas as minhas amigas têm iPhone, eu não tenho um iPhone, eu tenho um Samsung. Eu tenho que ter um iPhone. E isso cria uma necessidade de você sempre estar
querendo ter algo novo. E, logicamente, vamos lá, era comum você ter um celular 4, 5 anos. Você tinha aquele Nokiazinho, que é o mito, que é indestrutível, né? Aquele celular. Hoje você tem marcas de celulares que todo ano lançam um novo modelo de celular. Eles mudam um botão de ligar. Está em cima, botou do lado. Saiu uma versão nova. Tirou do lado, botou do outro lado, saiu outra versão nova. Tirou desse lado, voltou para cima, saiu outra versão nova. Com os mesmos recursos, a mesma capacidade de memória, os nossos estão totalmente funcionais, mas para estar inserido dentro daquela estrutura lógica de dominação, e a dominação é pelo consumismo, é pela aparência, nós vivemos uma sociedade de aparências, isso faz com que você ceda a esses trâmites. Quando você não cede a isso, você acaba entrando num processo de obliteração, ou seja, de esquecimento, e você entra em outra categoria, você vai para outro grupo. Entende? E assim faz com que você ache totalmente comum a lógica do consumismo. Muito bom, Carlos. Em relação à obra, né, do Han, A Sociedade do Cansaço, né, ele aborda várias coisas, né, que influenciam hoje na nossa sociedade em relação ao excesso de tecnologia, o excesso desse frenesi todo, esse corre-corre. Então, assim, a obra ela transmite várias mensagens, certo? Ela nos passa várias mensagens de vários ângulos, mas assim tem sempre aquela mensagem que marca mais, né? Que nos acentua a lembrança, digamos assim. Então, para você, né? Qual foi a mensagem mais forte que a obra transmitiu? No conjunto total da obra, qual a mensagem que ela passa dentro das mensagens que ela transmite? Qual a mensagem que te tocou mais, assim, que levou você a uma reflexão? Às vezes, muitas vezes, eu estou fazendo um autocrítica, olhando para mim mesmo. A gente está tão envolvido no processo, no ato competitivo, no ato de... Nós fomos condicionados a sermos... que isso ele vai dizer logo no início do livro, né, quando ele vai falar que nós saímos de uma sociedade da disciplina para entrar numa sociedade do desempenho. Nós acreditamos que o fato de nós estarmos nesse processo de desempenho é algo nosso, é nosso individualismo. A gente compra essa ideia de forma tão grande, de forma tão completa, que a gente não percebe que todas as nossas patologias, os nossos estresses, você não via o termo estresse há 100 anos atrás, todas as nossas patologias é fruto do próprio ato de nós comprarmos essa ideia, ou seja, nós somos empreendedores, estudantes, autorrealizados, buscando espiritualidades zen, etc. Então, esse próprio processo de uma cobrança por um alto desempenho faz com que nós adoeçamos e que faz com que nós mesmos tomamos a cicuta, o veneno social diário. Então, acho que a principal mensagem dele é chamar a atenção para isso, que essa sociedade do desempenho, esse excesso de positividade que está introjetada no nosso subconsciente, pelos N fatores sociais, em qualquer camada social você é introjetada por essa lógica positivista, dessa positividade. Então, acho que a principal mensagem dele é exatamente chamar atenção para isso. Essa nossa sociedade do desempenho, esses indivíduos que tentam cada vez ser melhor, não é o melhor enquanto uma mudança dos seus problemas, dos seus paradigmas sociais, não. É o melhor naquele meio em que se faz. Eu me lembro de uma frase que eu escutei lá no 7º ano, um professor me dizia, isso me motivou durante um bom tempo, mas me motiva hoje, não tem como fugir. Nunca queira estar entre os melhores, queira ser o melhor. Então, essa cobrança desse alto desempenho é o que gera nós entrarmos nessa cadeia, nesse ciclo vicioso de cansaço. Tem uma cena de um filme, eu gosto muito desse filme, lá do início do século XX, que é Tempos Modernos, de Chaplin. Sim.
aquela cena em que ele está apertando parafusos, que ele quer ser o melhor apertando parafuso, que acabou os parafusos e ele ainda está se apertando, se apertando, se apertando. Aquele ato ali é o próprio ato de que a gente acaba entrando no automatismo. Então, você olha, e curiosamente, assim como a tecnologia traz isso é até uma ideia importante, traz certas vantagens, por exemplo, eu estou aqui na divisa do Goiás com a Bahia, estou a 2.000 km de João Pessoa, você está na sua casa, Joalisson está na casa dele, essa tecnologia permite essa conversa, como permitiu N outras conversas que nós já tivemos esse tempo, mas também vai gerar um outro processo, por exemplo, o processo educacional, o professor que está em aula remota, eu dou aula remota, alguns colegas, não existe mais horário de trabalho. Entende? Ele está na sua casa, não existe mais aquela ruptura de eu acordo, coloco minha roupa e entro no meu trabalho às 8 horas. Não, eu estou em casa. Tem professor, meu filho está tendo aula remota, que ele acabar de acordar às 7 da manhã, já estão os alunos. Professor, a sala, já abriu? Professor, a sala. 10 da noite, o cara está lá assistindo seu vídeo, chega um e-mail, chega uma mensagem. Então, não existe mais isso. A tecnologia também faz essa questão de não existir o que está lá até composto, que eu acho interessante, que a sabedoria dos textos sagrados é muito interessante essas questões. Lá em Eclesiásticos, né? Não existe mais um templo para tudo. A tecnologia torna-se tudo de forma imediata. Enquanto a sabedoria é milenar, né? Por exemplo, no livro de Eclesiastes, como você citou, fala que há um tempo para tudo na Terra, né? Só que a tecnologia ela meio que destruiu isso, né? Não tem mais tempo para nada. Então, assim, tudo é tudo misturado junto. E o interessante também, uma observação, é que a tecnologia ela aproxima quem está distante, né? Feito você está aí em Tocantins, eu estou aqui na Paraíba, o João também está aqui em João Pessoa, na Paraíba, e nós estamos perto um do outro, batendo um papo ao vivo ao mesmo tempo, enfim. E ela também distancia quem está perto, né? Tipo, a gente vai nos restaurantes e observa na nossa mesa, na mesa do lado, nas outras mesas, que está todo mundo, às vezes, na grande maioria das vezes, todo mundo no celular e ninguém interage mais, ninguém conversa mais. Então, a tecnologia aproxima quem está distante e distancia quem está perto, né? Então, é interessante esse fator aí. Eu observando aqui, o engraçado é que eu gosto de bater um papo, né, que a gente traz esses fundamentos, e aí o Carlos falando, e assim, vai vindo com muita clareza, né, essa questão da sociedade do desempenho, né, trazendo o primeiro diálogo que ele colocou, a sociedade do desempenho, que é essa cobrança, né, de buscar o perfeito, de buscar o bem feito, de buscar que a vida não tem problema, e que se tiver um problema a gente acaba se desesperando, e isso a gente entra numa pilha, né, de que se alguma coisa der errado, a vida vai acabar ali e tudo vai se tornar um desastre, né, e a gente acaba buscando esse perfeito que, na verdade, não existe, né, essa caixinha fechada, que ela nunca vai existir. E aí existe essa cobrança, né, de que a cada dia ser 1% melhor, só que, às vezes, esse 1% melhor é um dia todo de descanso, é um dia de não ir trabalhar, ou é um dia de ir se preocupar com a saúde, de ir ao médico, é um dia de pagar conta, né? Eu vejo muito algumas pessoas que trabalham com autoajuda na internet, né? E eles dizem que o 1% de a cada dia, né? O 1% que a gente faz cada dia, a cada dia a gente tem que fazer melhor. Só que esse melhor, a gente compreende de uma forma diferente, né? A gente se cobra, hoje eu tenho que fundar uma empresa, né? Eu acho que esse 1% que a sociedade de hoje cria é justamente o sucesso que eu busco é fundar uma empresa do nada, uma grande empresa de sucesso, quando na verdade não é, né? São pequenos passos que a sociedade, a humanidade tem que se encaminhar, e é natural que se encaminhe. E aí eu queria saber, José Carlos, da sua visão com a relação que o Byung-Chul ele faz, né, em relação à sociedade do desempenho e à sociedade do cansaço. Qual a relação que ele faz na obra? Como você entende essa relação que ele puxa, né, os ganchos? Como você falou que ele tem várias outras obras, né, e ele realmente, depois da sociedade do cansaço, ele traz a sociedade do desempenho e ele faz esse link, né, entre um tema e o outro. Curiosamente, já na Sociedade do Cansaço, ele vai lançar a mão de uma outra filósofa, uma filósofa judia, Hannah Arendt.
Hannah Arendt vai fazer uma análise interessante, acho que está no capítulo 4 do livro, se não estou equivocado, deixa eu pegar aqui para ter mais certeza. Onde ela vai falar sobre o animal laborans, o animal trabalhador. E é mais ou menos isso, a gente acaba se tornando um indivíduo em que meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. E isso a gente entra num processo de automatismo em que nós apenas executamos comandos, que são: acorda, toma café, com o smartphone de lado, normalmente vendo o único momento de descontração do dia, vendo vídeos no Instagram, vídeos no YouTube, vendo N postagens de comédias no WhatsApp, por exemplo, e ali entramos no moinho do trabalho diário. Então, que eu vejo que ele enfatiza bem isso, que para a gente ter uma vida ativa, ser totalmente realizado, tanto para o indivíduo como para a sociedade, é ser um indivíduo que trabalha, estuda, planta uma árvore, corre, é fitness, faz crossfitness, é vegano, resgata animais da rua, é surfista, vai à praia, é espiritualista, pertence a uma, duas, três ordens. Então, para a gente, isto é ser um indivíduo perfeito. Quando, na verdade, a gente está apenas fragmentando nossa vida em pequenos animais laborantes. Nós somos formigas que trabalhamos de forma mecanizada em várias funções. Eu acho que eu não quero que todos ganhem bem, eu quero ganhar bem. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor computador, o melhor iPhone, eu quero ter a esposa mais bonita, eu quero que meus filhos sejam os mais bonitos, os mais inteligentes e também sejam os melhores no que eles fazem. Isso faz com que o indivíduo entre numa espiral de egoísmo em que o processo de coletividade é abandonado, entende? Em que ele coloca sobre si antolhos, né? Aquela venda de cavalo, né? Aquele bicho bonitão é antolhos, né? Em que o social, o conjunto da sociedade não é mais valorizado. Muito bom, José Carlos. A gente falava, né, sobre, no início você colocava a profundidade que ele traz, né, é um livro, assim, muito rápido e leve de se entender, de ler, de compreender, mas ele tem uma profundidade, assim, tão assim, imensurável, né? Uma coisa que quando a gente vai lendo, a gente quer entender mais daquilo, a gente tem a vontade de querer saber mais sobre aquilo, né? E a profundidade que Butchan ele traz sobre colocar cada tema, sobre ele falar sobre cada passo, né? Como acontece essa sociedade do cansaço, como acontece no dia a dia, né? Na ponta, no caso, com o indivíduo, né? E é uma obra assim muito profunda, né? Ele traz muitos temas, a gente poderia bater um papo aqui, acho que de umas 3 horas daria um programa completo, né? Uma temporada completa nosso bate-papo. Mas já para encerrando, eu queria saber qual a sua visão geral sobre a obra, né, a sociedade do cansaço, qual a sua visão geral sobre aquilo que o Butchan ele coloca, né? Ele é uma crítica, mas é uma crítica que toca na ferida, né? Que está dizendo que quer uma mudança, é um ato de protesto também, uma colocação como se fosse um grito também, né? Para que as pessoas entendessem o que acontece. Então, qual a sua visão geral em relação à obra Sociedade do Cansaço? Eu acho que ela é uma obra essencial. Essencial principalmente o seguinte: o Han conseguiu fazer assim, os filósofos também vêm fazendo um trabalho muito parecido, mas ele fez uma radiografia de forma muito rápida e sucinta de várias patologias na nossa atual sociedade. Eu conheço obras de certos sociólogos que vão, como Bauman, por exemplo, que vão ter uma abordagem pontual, como Peter Sloterdijk, que é outro filósofo alemão, que também tem um trabalho interessante sobre a sociedade atual. Mas o Han, ele fez de uma forma curta
e de, digamos assim, dando, como a gente diria no sertão, nome aos bois, do que realmente está na nossa sociedade. Então, por isso eu acho que era uma obra essencial e visceral. Eu acredito que é um livro que deva ser lida por todo jovem empreendedor, todo jovem estudante, filósofo, para que ele possa compreender e entender, digamos, como tem funcionado esse mecanismo, como essa estrutura social que nós estamos inseridos hoje faz com que nós nos tornamos peças num grande jogo de tabuleiro, que tomemos consciência que não somos tão independentes quanto achamos que somos, né? Que nós estamos inseridos num grande mercado aí parafraseando um pouco Pierre Bourdieu, num grande mercado de trocas simbólicas, onde o capital, o bem simbólico, é nosso tempo, é nossa dedicação e até mesmo nossas vontades, nossos desejos. Então, a obra é uma obra fenomenal. Tenho certeza que eu vou lê-la várias e várias vezes, porque sempre você volta, encontra algo diferente, sempre você volta a reler uma obra desse quilate, você tende a ter um novo olhar sobre algumas questões e começar a ver outras colocações que às vezes passam despercebido. Então, é um filósofo que entrou na minha lista de leitura. Eu tenho esse dele, tem mais uns 4 dele que está na lista de leitura, inclusive um que ele lançou trazido há pouco tempo sobre morte e alteridade. É um livro também muito interessante, eu não li ainda, está na relação de leitura. Então, é uma obra que eu recomendaria a qualquer indivíduo, a qualquer estudante que está começando a sua vida, está começando a alçar voo dentro ocupar o seu espaço dentro do, digamos assim, do espetáculo que é a sociedade, tornando-se um ator nesse grande drama, que venha a ler essa obra, e eu acho que é algo fenomenal. Fiquei até muito feliz de saber que no curso de marketing os professores estão trazendo temas de uma atualidade tão grande, né? São temáticas que você precisa discutir essas questões para compreender o que é nossa sociedade. Uma sociedade que é algo muito complexo, é um tecido, é uma trama, é um emaranhado de relações muito complexas. Queremos agradecer a tua presença, a tua participação, né? Dizer que esse encontro foi muito rico em informações novas, em observações sobre a obra importantíssimas, né? E também outro ponto de vista, onde nós aprendemos outras coisas dentro da obra através da sua visão, né, desse trabalho da Sociedade do Cansaço. E dizer que sou muito grato a você e à instituição por nos proporcionar esse momento e também agradecer ao Joalisson, né, pela parceria aí, pelo companheirismo aí nessa atividade. Eu que agradeço a vocês, agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto dessas conversas que essa troca de informações, de conhecimento, é onde realmente o saber acontece, o aprendizado é esse processo, né? De uma conversa, de um bom bate-papo. Então, eu fiquei muito feliz, que até me fez voltar a reler, ver alguns apontamentos que eu tinha feito na época que eu li o livro, né? Aí eu estava de viagem, eu digo, então, vou levar o livro comigo, eu quero dar uma olhada nele. E realmente eu fiquei muito feliz, aqui agradeço a bondade e a paciência dos senhores. É isso aí, nós agradecemos muito, né? Eu agradeço também ao Felipe pela parceria nesse projeto, agradeço ao professor Arthur pela oportunidade, né, para que a gente pudesse desenvolver esse projeto aqui muito bom, e esse diálogo, né, que só faz acrescentar nosso conhecimento na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal, e nessa contribuição quanto sociedade. Agradecemos muito, né, ao José Carlos, em nome de toda a turma de Publicidade e Produção Publicitária da Uniesp. Muito obrigada, José Carlos, pela sua parceria aqui no nosso projeto.